a mais uma aula de Química. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nilson, eu sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná. Bom, o assunto da aula de hoje é ligações químicas, ok? Bom, pessoal, na minha opinião, esse é um dos assuntos mais importantes do primeiro ano. Então eu peço que você preste bastante atenção na aula, tá? Para entender ao máximo esse conteúdo. Se de repente alguma coisa não ficar claro, pausa um pouquinho, respira, tenta processar a informação, volta o vídeo quantas vezes for necessário, ok? Para que você entenda aí da melhor maneira possível esse conteúdo, beleza? Bom, eu preciso que você já tenha assistido às aulas de atomística, lá, referentes à distribuição eletrônica. Também preciso que você já tenha assistido às aulas de tabela periódica, ok? Eu vou precisar de algumas coisas lá daquelas aulas aqui nesse conteúdo, belezinha? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar os links aqui, dá uma passadinha por lá, depois volta aqui, ok? Bom, pessoal, eu dividi esse conteúdo aqui em duas partes para que o vídeo não fique tão longo assim, ok? Bom, vamos lá, vamos começar então. Primeiramente, eu preciso fazer a você dois questionamentos. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: por que os átomos se ligam? Bom, resposta de maneira bem simples e direta: os átomos se ligam para atingir a estabilidade. Bom, e como é que os átomos atingem essa estabilidade? De acordo com a regra do octeto, também conhecida como teoria do octeto, para que um átomo atinja a sua estabilidade, é necessário que eu tenha 8 elétrons na camada de valência. Então, como é que o átomo atinge a estabilidade? Quando ele tem 8 elétrons na camada de valência, ok? Bom, eu vou mostrar para você aqui, ó, essas duas configurações eletrônicas. Tem aqui a configuração eletrônica do neônio, Z igual a 10. Então, eu fiz aqui a distribuição de 10 elétrons, de maneira que eu tenho, então, 1s2, 2s2, 2p6. Perceba que a minha camada de valência aqui é a camada 2, e eu tenho exatamente 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência. Então, quando eu tenho 8 elétrons na camada de valência, significa que o meu átomo, no caso, está estabilizado, está estável, ok? Bom, pessoal, o neônio é um gás nobre, então é uma característica muito forte dos gases nobres. Os gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, por esse motivo já são estáveis, ok? Então, gás nobre aí tem 8 elétrons na camada de valência, por esse motivo eles são estáveis, ok? Bom, se o gás nobre, então, tem 8 elétrons na camada de valência, se ele já é estável, ele tem necessidade de fazer ligação química? Não, nenhuma. Tá? Então, por isso que ele é os únicos elementos que são encontrados aí isolados na natureza. Ok? Agora, olha aqui a distribuição do fósforo Z igual a 15. Bom, vou dar um zoom aqui novamente, para ficar melhor de você visualizar. Bom, então eu tenho aqui, ó, fósforo Z igual a 15, então agora eu estou distribuindo 15 elétrons. Você verifica que a minha camada de valência aqui é a camada 3, então eu tenho 2 mais 3, 5 elétrons na camada de valência. Bom, se eu tenho 5 elétrons na camada de valência, eu tenho um átomo instável, ok? Então, lembre-se, para que o átomo atinja a estabilidade, para que ele seja estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. E aqui o fósforo só tem 5, por isso ele está instável. Ok? Bom, pessoal, toda regra tem as suas exceções, tá? Então, vamos verificar aqui as exceções da regra do octeto. Hidrogênio, hélio e lítio são estáveis com 2 elétrons na camada de valência. Bom, quero chamar a sua atenção aqui para o hélio. O hélio é um gás nobre. Então, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Somente o hélio tem 2 e ele é estável com esses 2 elétrons na camada de valência. O berílio é estável com 4 elétrons na camada de valência e o boro fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Tem outras exceções? Até tem, mas eu já estou satisfeito se você se lembrar dessas aqui. Belezinha? Bom, vamos para a segunda pergunta. O segundo questionamento que eu te faço é: como os átomos se ligam? Bom, a resposta, bem simples também, é que os átomos eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Ok? Então, como é que os átomos se ligam? Os átomos se ligam perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons. Agora, preste atenção aqui. Se eu tiver perda ou ganho de elétrons durante uma ligação química, eu vou dizer que eu estou tendo, então, uma ligação iônica.
Se os elétrons estão sendo compartilhados em uma ligação química, então eu vou dizer que eu tenho ligação covalente. Belezinha? Então, se há perda ou ganho de elétrons, ligação iônica. Se há compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Nessa primeira parte aqui, eu vou especificamente focar na ligação iônica. Na parte 2, a gente fala de ligação covalente e também de ligação metálica, que é um outro tipo de ligação química. Belezinha? Bom, vamos prosseguir então. Conversando então sobre ligação iônica. Eu preciso entender como ocorre a ligação iônica. Então, vamos lá. A ligação iônica ela ocorre por transferência de elétrons, ok? Então, a palavra-chave aqui na ligação iônica é transferência. Transferência de quê? De elétrons. Bom, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para você visualizar todo o slide. Então, essa transferência de elétrons se dá entre metal e não metal, ou entre metal e hidrogênio. Bom, vamos lá, aula de tabela periódica. Lembra que nós falamos que o hidrogênio, apesar de estar lá no grupo dos metais, ele não é um metal, ele se comporta como um não metal. Então, apesar de estar lá junto com os metais, ele não é metal, ele se comporta como não metal. Então, por isso que quando um metal se liga com o hidrogênio, acontece ligação iônica. Belezinha? Então, como é que acontece a ligação iônica, pessoal? Por transferência de elétrons. Transferência de elétrons entre metais e não metais, ou entre metal e hidrogênio. Beleza? Bom, então vamos lá. Atenção a esse esqueminha aqui que eu estou colocando para você. Bom, pessoal, essa transferência de elétrons, ela acontece do metal para o não metal. Então, a transferência de elétrons ocorre do metal para o não metal. Bom, característica forte dos metais é que eles têm essa tendência de perder elétrons. E você pode verificar o seguinte, ó, os metais eles vão ter 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Já os não metais, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Bom, se o metal tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, é interessante que ele tenha a perda desses elétrons. Então, eu vou dizer então que os metais são doadores de elétrons, ok? Guarde isso aí, metal, doador de elétrons. Já o não metal, é interessante que ele ganhe os elétrons para atingir sua estabilidade. Então, aqui, eu vou dizer que os não metais são receptores de elétrons. Então, vamos lá. Metal tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, são doadores de elétrons. Os não metais, 5, 6 a 7 elétrons na camada de valência, são receptores de elétrons. Então, a transferência de elétron numa ligação iônica vai se dar dos metais para os não metais. Metal doa, não metal recebe. Tranquilo? Bom, eu coloquei para você aqui, pessoal, a configuração eletrônica do sódio e também a configuração eletrônica do cloro. Então, vamos lá, acompanha comigo aqui. Quando eu olho a configuração eletrônica do sódio, eu observo aqui que a camada de valência, a camada 3, tem apenas um elétron. Já o cloro, eu observo que a camada de valência dele tem 7 elétrons, ok? Bom, pessoal, eu quero que você observe o seguinte. Se esse elétron aqui for perdido, se esse um elétron aqui da camada de valência for perdido, perceba que a minha camada de valência passa a ser a camada 2. A camada 2 tem 8 elétrons. Bom, é interessante, então, que o sódio tenha a perda desse elétron? Sim. E se ele perder esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência e vai atingir estabilidade. Da mesma maneira, é interessante que o cloro ganhe um elétron, ele já tem 7, ganhando um, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, olha só. O que vai acontecer, então? O sódio ele vai transferir esse elétron para o cloro aqui, de maneira, então, que ele vai se estabilizar e também vai estabilizar o cloro. Ok? Bom, eu fiz um esqueminha aqui para a gente poder entender isso de uma maneira mais tranquila. Então, olha aqui. Então, eu tenho o sódio, ele tem um elétron, dou esse um elétron lá para o cloro. Quando o sódio doa esse um elétron, ele fica positivo, e o cloro, ao receber o elétron, fica negativo. E aí, positivo atrai o negativo, então eu tenho uma atração aqui, de maneira, então, que eu vou ter agora o composto NaCl, ok? Vamos voltar, vamos ver de novo? Então, olha só. De novo, sódio com um elétron, doa esse um elétron para o cloro, então o sódio fica positivo, o cloro negativo, acontece aqui uma atração.
ok? Uma atração eletrostática. Então, a fórmula resultante aqui foi NaCl. Estão conseguindo compreender, pessoal? Tranquilo, né? Eu acredito que sim. Bom, vamos prosseguir então. Vamos para mais exemplos para que você possa compreender isso melhor ainda. Bom, perceba aqui o seguinte, ó. Eu tenho agora o magnésio e tenho o flúor. Bom, toda vez eu vou ter que ficar fazendo a distribuição eletrônica? Não, não é necessário. Basta você se lembrar que, através da tabela periódica, através da posição do elemento na tabela periódica, eu consigo verificar a quantidade de elétrons, tá? Então, vamos lá. O magnésio, Z igual a 12, está lá na família 2. Se ele está na família 2, significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência, ok? O flúor, quando eu verifico lá na tabela periódica, eu verifico que ele está na família 17. Então, família 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Belezinha? Então, tem aqui o magnésio, está na família 2, 2 elétrons de valência, e o flúor, família 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, você já vai perceber o seguinte aí. O magnésio, ele é metal, então ele vai perder esses 2 elétrons. O flúor, ele é não metal. Então, magnésio metal, flúor não metal. Se o flúor é não metal, ele vai querer receber elétrons. Então, recebendo esses elétrons, ele vai ficar estável. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz também um esqueminha aqui para a gente entender isso de uma maneira bem tranquila. Então, eu tenho aqui o magnésio. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Doou para o flúor, doou outro elétron para o outro flúor. E aí, então, quando ele perde esses 2 elétrons, ele fica positivo. O flúor, quando ganha esse elétron, fica negativo. Só que observe o seguinte, ó, vou retornar aqui. O magnésio ele tem 2 elétrons, então ele vai ceder um aqui para o flúor, e o outro que sobrou ele cede para outro flúor. Então eu precisei de 2 átomos de flúor para estabilizar o magnésio, ok? Bom, e aí, como eu tenho aqui algo positivo e algo negativo, eles vão se atrair, e aí vai acontecer a minha ligação iônica. Belezinha? Então, qual é a fórmula resultante desse composto aí? Eu necessitei de 2 átomos de flúor para estabilizar um átomo de magnésio. Belezinha? Então, fórmula resultante MgF2. Ah, professor, por que você não colocou F2Mg? Bom, cuidado, pessoal. O positivo sempre é escrito primeiro na fórmula, tá? Não esquece disso. O átomo que doa, o positivo, né, sempre é escrito primeiro na fórmula e o negativo vem escrito depois. Ou seja, aquele que recebe é escrito depois na fórmula. Belezinha? Bom, segue comigo aqui então. Outros exemplos que eu tenho aqui. Eu tenho um átomo X e um átomo Y. São desconhecidos, mas eu tenho aqui a configuração eletrônica deles. Perceba que meu átomo X ele tem uma camada de valência aqui, a camada 3, e eu tenho aqui 2 elétrons do S mais 1 do P, totalizando, então, 3 elétrons de valência. Já o meu átomo Y, ele tem aqui também uma camada 3, uma camada de valência, porém, a quantidade de elétrons aqui, 2 elétrons no S mais 4 elétrons do P, me dá um total aí de 6 elétrons. Belezinha? Bom, então eu sei que o X é o metal, né? Lembra que o metal tem 1, 2 ou 3 elétrons de valência, e o não metal tem 5, 6 ou 7. Então eu sei que o Y é o meu não metal. Então eu já sei que o X quer perder elétrons, quer doar elétrons, e o Y está doido para receber elétrons. Então vamos lá. Se o X perde esses 3 elétrons aqui, então a camada de valência deixa de existir, e a camada de valência nova passa a ser a camada 2, que tem os 8 elétrons, então ele fica estabilizado. O átomo Y, por sua vez, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, ele tem que receber 2. Então, vamos entender o que vai acontecer aqui. Olha só. Então, o X, quando ele perde esses 3 elétrons, perdeu elétrons, ele vai ficar positivo. Então, perdeu elétrons, X fica 3 mais. Já o Y está querendo ganhar 2 elétrons para atingir sua estabilidade. Então, ganhou 2 elétrons, ele vai ficar 2 menos. Ok? Pessoal, soma comigo aqui. Mais 3 com menos 2. Vai dar 0? Não, né? Então, quando essas cargas aí não se anulam, o que eu posso fazer? Bom, ao invés de ficar fazendo aquela representação que eu chamo de fórmula eletrônica de Lewis, onde eu tenho as bolinhas mostrando aí que eu estou doando elétron e tal,
eu posso resolver aqui de uma maneira bem mais simples. Então, eu verifiquei aqui que está sendo formado o cátion X3+, verifiquei que está sendo formado o ânion Y2-. Então, se essas cargas não se anulam, eu vou fazer a inversão dos valores. Ok? Então, olha só. Vai o 2 para o X, vai o 3 para o Y. Agora, pessoal, atenção. Eu falei que eu estou fazendo a inversão dos valores, não do sinal. Tá? Então, esquece o sinal. Você vai inverter só o número. Ok? Então, minha fórmula resultante aqui, X2, Y3. Vamos fazer de novo? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, então, o X, que eu sei que ele é metal, porque ele tem 3 elétrons de valência. Então, quando ele perde esses 3 elétrons, ele fica 3+. Já o Y está querendo ganhar 2 elétrons para atingir sua estabilidade. Então, tendo 2 elétrons aí, ganha 2 elétrons, ele fica 2 negativo. Vou fazer aqui a inversão. Por quê? Porque as cargas não se anulam, se eu somar aqui não dá zero. Então, vou fazer a inversão dos valores. Então, vou ter aqui X2, Y3. Fórmula resultante, então. Belezinha? Conseguimos compreender, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho agora outros 2 exemplos aqui, cálcio e oxigênio. 2 elementos aqui, então, cálcio da família 2 e o oxigênio da família 16. Bom, se o cálcio é da família 2, verificando lá na tabela periódica, eu sei que ele está na região dos metais. Também posso comprovar isso porque ele tem 2 elétrons na camada de valência, já que ele está na família 2. O oxigênio está na família 16, então está na região dos não metais. Também comprovo isso porque ele tem aqui 6 elétrons na camada de valência. Belezinha? Bom, então vamos lá. Se o cálcio tem 2 elétrons, ele quer perder esses 2 elétrons. Então eu vou ter o cálcio aí 2+. Agora, o oxigênio, ele está querendo ganhar esses elétrons. Então, se o oxigênio ganha 2 elétrons, eu vou ter 2-. Ok? Bom, nessa situação aqui, se as cargas vão se anular, soma mais 2 com menos 2 dá 0. Se as cargas se anulam, eu simplesmente cancelo os valores. Ok? Então, cancelando aqui os valores, basta então eu escrever primeiro o positivo, depois o negativo. Então, minha fórmula resultante será CaO. Ok? Bom, pessoal, um composto iônico, sempre eu vou ter que fazer esse balanço de cargas, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu inverti as cargas, então eu verifico aqui que eu preciso de 2 átomos de X para estabilizar 3 átomos de Y. Já nesse caso aqui, eu precisei de um átomo de cálcio para estabilizar um átomo de oxigênio. Okay? Então, dessa maneira aqui, pessoal, você faz o exercício bem mais rápido, sem precisar ficar fazendo bolinha, setinha e tal. Tá? Então, a não ser, claro, que o exercício peça. Se ele pedir, represente a fórmula eletrônica para ligação entre tal e tal. Ou peça para você fazer a fórmula de Lewis, que é a mesma coisa de fórmula eletrônica. Aí sim, você tem que desenhar as bolinhas, mostrar a transferência de elétrons. Tá? Mas, do contrário, você pode fazer dessa maneira aqui que você ganha bastante tempo. Belezinha? Estamos compreendendo, pessoal? Tá? Bom, então vamos lá. Continuando aqui. Vamos praticar agora isso tudo que a gente conversou, tá? Pausa um pouquinho aí, respira, vai lá, toma uma água, processa as informações e volta aqui. Já voltou? Então vamos lá. Verifica comigo aqui. Então, exercício de aplicação número 1. Considere as configurações eletrônicas representadas a seguir para os átomos A e B. Então, eu tenho aqui o átomo A e a sua respectiva configuração eletrônica, e o átomo B com a sua respectiva configuração eletrônica. A fórmula resultante da ligação química entre A e B será corretamente representada por... Então, eu tenho aqui algumas opções. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso verificar aqui, eu não conheço quais são esses átomos, eu só tenho a configuração eletrônica deles, então eu vou direto aqui na camada de valência. Camada de valência do átomo A é a camada 4, então eu estou vendo aqui que eu tenho um elétron na camada de valência. Então, A, um elétron na camada de valência. B, tem aqui a camada 2, então eu estou vendo aqui que eu tenho 6 elétrons na camada de valência, eu já vou escrever logo aqui, né, que o átomo B tem 6 elétrons na camada de valência. Belezinha? Bom, pessoal, se A tem um elétron na camada de valência, eu já sei que ele é um metal, então ele vai ser o doador de elétrons.
Se B tem 6 elétrons de valência, eu sei que ele é não metal, então ele será o receptor de elétrons. Então, olha só, se A perder esse 1 elétron, ele vai ficar positivo. Se B tem 6 elétrons, para chegar a 8, precisa ganhar 2, quando ganha 2, ele fica 2 menos. Então, eu vou ter isso aqui. Ó. A, perdendo 1 elétron, vai ficar mais 1. B, ganhando 2 elétrons, ele vai ficar 2 menos. Espera aí, professor, por que o B ganhou 2 elétrons? Olha só, pessoal, cuidado. Aqui eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Para atingir a estabilidade de acordo lá com a regra do octeto, eu preciso de 8 elétrons. Já tenho 6, então quero ganhar 2, ganhando 2, eu fico aqui então 2 menos. Beleza? Tá claro isso aí? Bom, essas cargas aqui, elas se anulam? Então vamos somar. Mais 1 com menos 2, deu 0? Não. Quando não se anula, o que eu faço? Eu vou fazer a regra do escorregador. Vou inverter esses valores aí. Então, o 2 que estava no B vem para o A e o 1 que estava no A vem para o B. Tá? Então, qual é a minha fórmula resultante aí? A2, B1. Lembrando que esse 1 aqui ele é facultativo, né? Eu não preciso escrever. Então, A2B. Então, qual alternativa eu vou marcar? Letra B de bom é estudar química com o professor Nilson. Belezinha, pessoal? Conseguimos compreender, então, a ligação iônica. Relembrando, então, a ligação iônica é uma ligação que ocorre por transferência de elétrons, ok? Entre os metais e os não metais. Belezinha? Bom, para fechar essa primeira parte, então, vamos falar sobre as propriedades dos compostos iônicos. Bom, como propriedade do composto iônico, o que é composto iônico, professor? Composto iônico, pessoal, é aquele que é formado por ligação iônica, tá? Então, ligação iônica, composto iônico. Então, quais são as propriedades desses compostos iônicos, desses compostos que são formados por ligação iônica? Então, eu tenho aqui, ó, altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. São compostos sólidos na temperatura e na pressão ambiente, tá? Então, chama aqui de condições ambientais, temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm. Então, esses compostos são sólidos. E são bons condutores de corrente elétrica, quando no estado líquido, ou seja, quando passam por um processo de fusão, quando fundidos, ou quando dissolvidos em água, né? Quando em solução aquosa. Belezinha? Então, quais são as propriedades dos compostos orgânicos? Altos pontos de fusão e ebulição, são sólidos nas condições ambientais e são bons condutores de corrente elétrica se estiverem no estado líquido ou em solução aquosa. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrando então essa nossa primeira parte aqui desse conteúdo, tá? Eu espero que você tenha compreendido ao máximo aí. Se de repente não entendeu alguma coisa, fique à vontade para estar me perguntando, ok? Se você achou legal esse vídeo aí, já indique para algum amigo também, tá ok? Bom, vamos segurar um pouquinho aí, eu vou esperar você descansar um pouquinho, daqui a pouco você volta para a segunda parte desse assunto, belezinha? Pessoal, até a próxima, até daqui a pouco. Tchau, tchau.